Olá, eu sou Larissa, do curso de Licenciatura em Biologia da EAD, Universidade Estadual de Santa Cruz, Polo Ibicuí. Vou falar sobre ligações químicas, que é nada mais que a interação entre átomos que buscam estabilidade. Dentre elas, ligação iônica, ligação covalente, covalente polar e apolar. Para começar, o que é ligação iônica? É o tipo de ligação realizada entre íons, que geralmente é estabelecida entre um metal e um metal. Quando eu me refiro a íons, eu me refiro a cátions e ânions, que quando o cátion ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente, e o ânions, quando recebe elétrons, ficam carregados negativamente. Este tipo de ligação, ele forma um composto iônico. E qual a função da ligação iônica? Bem, a função é da estabilidade dentre os átomos. Por isso, os elementos buscam doar ou receber elétrons na sua última camada de valência com o objetivo de adquirir estabilidade. Eu vou falar aqui dois exemplos para vocês e depois eu vou botar a imagem aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Olha, eu vou pegar dois elementos da tabela periódica, o sódio e o cloro. O sódio, ele pertence à família 1A e, portanto, ele tem um elétron na sua última camada de valência. Já o cloro, ele pertence à família 7A. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o compartilhamento de elétrons, a transferência de elétrons que o sódio fez para o cloro resultou no composto iônico, denominado cloreto de sódio, com 8 elétrons na sua camada de valência. Aí eu vou colocar a imagem aqui para vocês darem uma olhadinha melhor. Ressaltando aqui para vocês, como eu já havia falado, que ligação iônica ocorre entre um metal e um metal, o sódio ele é um metal e o cloro ele é um ametal. Então, como eu já havia falado, né, formou o composto iônico cloreto de sódio. Outro exemplo que eu vou falar aqui para vocês é do cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio ele é composto por uma molécula de magnésio e duas moléculas do cloreto de sódio. O magnésio, ele é da família 2A, então ele é constituído, a sua última camada de valência de 2 elétrons. Já o cloro, como eu já havia falado, é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na sua última camada de valência. Como são duas moléculas de cloro, o magnésio possui dois átomos na sua última camada de valência, então ele vai compartilhar esses seus dois átomos com as duas moléculas de cloro. Então, vai resultar no composto iônico, no cloreto de magnésio. Eu vou colocar a imagem embaixo e vocês vão dar uma olhadinha, muito fácil mesmo. Só para concluir ligações iônicas, eu vou dar só umas dicasinhas de um fácil reconhecimento de uma ligação iônica. Dentre elas, destacam-se alto ponto de fusão e ebulição, são compostos sólidos e cristalinos como o cloreto de sódio, são incapazes de conduzir eletricidade quando puros, mas quando colocado em uma solução aquosa, as suas moléculas se dispersam e começam a se movimentar. Aí o atrito faz com que conduza eletricidade. Por enquanto, sobre ligações iônicas, é isso. Se tiver mais vídeos para frente, a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Agora eu vou passar para a ligação covalente. Ligação covalente. Ligação covalente já é diferente de ligação iônica, porque a ligação iônica, ela doa ou recebe elétrons para ficarem estáveis. A ligação covalente, eles compartilham pares de elétrons entre os átomos, porque em virtude da baixa eletronegatividade entre os elementos ligantes, eles não doam ou recebem elétrons, como é que se dizem a palavra, meu Deus? Eles compartilham seus pares eletrônicos para assim ficarem estáveis de acordo com a regra do octeto. Eu vou falar sobre as polaridades das ligações covalentes, que aí já dá para entender também o que é ligação covalente, porque nas polaridades tem o compartilhamento de elétrons, aí eu já vou falar o que é uma molécula polar, o que é uma ligação covalente polar e o que é uma ligação covalente apolar. Aí, entre as duas, todos dois são ligações covalentes e
e vão ter o compartilhamento de elétrons, eu já vou falar distinguindo um do outro. Como eu havia falado sobre ligação covalente, sobre a polaridade das ligações covalentes, eu vou só ressaltar que toda ligação iônica ela é polar. Mas já na ligação covalente depende do elemento que está fazendo a ligação, podendo ser polar ou apolar. Então, a ligação covalente apolar é quando a ligação ocorre entre dois átomos de um mesmo elemento químico, quando não há diferença de eletronegatividade entre eles. Então, por isso, a distribuição dos elétrons ao redor do átomo fica ao redor do núcleo do átomo é simétrica, não tem uma nuvem tipo a nuvem é igual, é propensa assim, não fica tipo espessa, desalinhada. Então, vou dar um exemplo aqui, vou colocar o exemplo embaixo, a ligação entre oxigênio com oxigênio, OH2, a ligação entre o nitrogênio com o nitrogênio, O2, que formam uma ligação. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Também tem a ligação do hidrogênio, do cloro com cloro. São, tipo, as moléculas iguais, os átomos iguais, eles formam uma ligação polar, porque fica uma nuvem ao redor simétrica, não ficam assimétrica. Então, dessa forma, eles serão apolares, porque não haverá diferença de eletronegatividade entre seus átomos. Eles vão estar praticamente iguais, vão compartilhar seu elétron e seus elétrons vão estar iguais, vão estar neutro. Tipo, a diferença vai ser igual a zero, não vai ter uma diferença maior entre um átomo e outro. A sua carga parcial vai estar zero, neutra, isso na ligação covalente apolar. Já a ligação covalente polar ocorre entre átomos de elementos que possuem diferentes eletronegatividades, ou seja, o mais eletronegativo, com maior força de ligação, ele cria uma distribuição na nuvem eletrônica, ele atrai, né? Já com isso ele forma uma região com maior densidade de elétrons, ficando com carga parcial negativa. E uma região com menor densidade de elétrons que fica com carga parcial positiva, que no caso um exemplo de eletronegatividade é o átomo de oxigênio. Com as ligações entre carbono e hidrogênio, ele atrai para si a eletronegatividade, ficando negativo. E o hidrogênio e o oxigênio e o carbono ficam com cargas parciais positivas. Eu vou colocar o exemplo aqui embaixo depois para vocês darem uma olhadinha no que eu tô falando, que fica mais fácil para entender. Porque eu não tenho nenhuma lousa aqui para estar mostrando melhor o exemplo. Mas já na ligação covalente também, a gente não representa como na ligação iônica, pelo símbolozinho negativo e positivo, mas sim pelo delta, positivo, delta negativo. Então, que é o exemplozinho de carga parcial. Então, só para ressaltar aqui para vocês, quando os átomos ligantes por covalência são iguais, não há diferença de eletronegatividade. Foi o que eu falei no que eu falei no exemplo de ligação covalente polar. Apolar, quer dizer, não há diferença de eletronegatividade, mas quando houver essa diferença de eletronegatividade, ele será polar, porque no caso vai haver uma carga parcial de um lado maior do que a outra, né? Porque ele é eletronegativo, então a nuvem vai ficar um pouco mais dispersa. Olá, meu nome é André, eu sou do curso de licenciatura em Biologia, da modalidade AD da Universidade UESC, né? Polo Ibicuí. A disciplina que iremos trabalhar nessa aula é a disciplina de Química, ligações e reações químicas. Geometria molecular e reações químicas são os assuntos abordados aqui nessa aula, né? Abordando os tipos de reações, chamando a atenção para o balanceamento das equações também, né? E das reações. Geometria molecular
É o formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente no plano espacial. Essa forma baseia-se na maneira de como os átomos que compõem uma molécula devem apresentar em uma estrutura com mais de 2 átomos, e como eles estão dispostos em torno do átomo central. A disposição dos átomos em uma molécula está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos, que afirma que elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim uma geometria molecular. Nós iremos nessa aula aqui ver como funciona passo a passo a respeito da geometria molecular e das repulsões, né, de elétrons. Nessa aula também nós iremos falar focar nos modelos moleculares geométricos que mais conhecido da gente, né, que é o linear, o angular, o trigonal plano, tetraédrico. E veremos assim um pouco rapidamente sobre outros modelos geométricos, como o octaédrico, né? Mas o foco total será para os 4 primeiros modelos. A gente vai começar falando sobre o elemento, a geometria linear, né, que é formada aqui pode ser formado por dois átomos, né? Uma molécula com 2 átomos. No caso do hidrogênio, gás hidrogênio, né? Ele forma aí uma ligação covalente aí, e ele consegue fazer uma ligação linear com um ângulo de 180 graus entre essas duas moléculas, né? Só que a gente consegue fazer ligações lineares, átomos conseguem fazer ligações, moléculas conseguem fazer ligações lineares, né? Com átomos, com 3 átomos. No caso a gente vê o CO2, por exemplo, né? Que é um gás bem conhecido da gente, o CO2. Né? O carbono ele tem essa possibilidade aí de fazer 4 ligações devido a seus elétrons da última camada, a camada de valência ele só possui 4, como todos já conhecem, né? E ele doa esses 4 elétrons aí para o oxigênio, né? E não sobra nenhum. Então ele forma aí uma ligação linear, né? Só que a gente tem que ter cuidado porque existe moléculas com 3 átomos que formam também, né? Formam uma outra ligação chamada angular. Por exemplo, a gente conhece, como a gente já conhece bem, a gente vai citar o exemplo da água, né? O H2O, né? Uma molécula de água composta por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Só que quando o hidrogênio faz essa ligação com a molécula de oxigênio, acaba sobrando aí no átomo central, que foi o que a gente falou mais cedo, e 4 elétrons no átomo central. E essas moléculas elas acabam se aproximando para a parte superior, né? As duas moléculas, os 2 átomos de hidrogênio descem e formam um ângulo aí de 104 graus aproximadamente, né? Entre essas duas moléculas. A gente tem outros modelos também de moléculas, como o SO2, por exemplo, né? Ela tem essa capacidade de formar aí essa ligação angular. A gente também tem a trigonal plana, né? A trigonal plana a gente trouxe aqui como exemplo o BF3, que é o bório e o flúor, né? E tem o SO3 também, né? Que formam aí essas ligações entre esses elementos. No caso do bório, ele forma essas ligações aí com o flúor, né? Ele cede esses elementos, não sobra nenhum também, né? E consegue fazer aí uma ligação trigonal plana, né? 3 ligações. A gente também vai ver um pouco aqui sobre piramidal, ou pirâmide trigonal. A gente trouxe aqui a molécula conhecida também, que é a NH3, né? Uma molécula de amônia composta por um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio, né? Só que, o contrário da molécula da BF3, a N3, que é a molécula composta com átomo central de nitrogênio, eles conseguem fazer aí a repulsão, né? Os 3 átomos de hidrogênio descem, né? Os dois elétrons sobem, e aí a gente tem uma ligação aí conhecida como piramidal, ou pirâmide trigonal, né? Pirâmide trigonal formada aí um ângulo aí entre essas moléculas, entre esses átomos aí de 107 graus aproximadamente, né? E por último, a gente vai ver aqui das 4 a geometria tetraédrica, né? Essa geometria ela é composta por um átomo de carbono central, né? E 4 átomos de hidrogênio.
Só que essa molécula de carbono, ela doa, né? Ela faz essas 4 ligações aí com hidrogênio, né? Seguindo a ordem, a regra do octeto. E aí, entre essas moléculas, entre essa ligação de hidrogênio, forma um ângulo aí aproximadamente de 109 graus. No carbono não sobra nenhum elétron, né? E aí ela forma uma ligação diferente da que vimos anterior, que é uma ligação do gás metano, né? Tetraédrica. Tem outras ligações também, né? A gente conhece, a gente vai ficar conhecendo aqui, não falaremos muito dela, que é a quadrado planar, né? É formado por uma molécula ICHCl4, né? Uma molécula de iodo, 4 moléculas de cloro, né? Temos também a pirâmide quadrada, que é formada por iodo e flúor, uma molécula central de iodo e 5 de flúor, forma uma pirâmide quadrada, né? Pirâmide quadrada. E temos também aí a geometria octaédrica, que é formada por SF6, né? E entre o flúor, essa molécula central aí de enxofre, e o flúor forma um ângulo aí de 90. Falarei um pouco sobre reações químicas. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre na substância devido à quebra e produção das ligações químicas, onde os átomos rearranjam-se modificando seu estado inicial. Assim, os compostos químicos sofrem alterações gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Para que possamos entender um pouco desse conceito, eu vou trazer aqui 2 moléculas conhecidas, né, que a gente é muito próximo da gente conhece bastante da tabela periódica, que é o hidrogênio e o oxigênio. 2 gases, vou trazer 2 gases, né, 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio. Essas moléculas elas têm fácil atração, reação e atração, né, se reagem fácil. E o resultado disso é que dessa reação elas conseguem formar uma molécula, um produto, que no caso é o H2O. Para que isso aconteça, necessariamente a gente teremos que ter 2 moléculas de hidrogênio, né? No caso 4 átomos, e 2 moléculas e 1 átomo de oxigênio. Elas vão se reagirem, elas se reagirão entre si, e daí a gente terá o composto H2O, 2 moléculas de H2O. E para que isso aconteça, isso depende muito de condição de temperatura, concentração de substância, energia, tem uma série de fatores aí envolvidos para que essas reações químicas entre essas moléculas e outras aconteçam, né? No caso eu peguei essa porque é uma molécula que nós já falamos e é bem conhecida, né? E para que a gente aconteça aí a equação, o balanceamento das equações, né? E o que é isso, na verdade, né? Equações químicas. São representações gráficas das reações químicas que ocorrem entre os diversos elementos presentes na tabela periódica. Vamos trazer de novo os 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio, para que a gente possa entender como isso funciona. A gente temos aí 2 moléculas aí de hidrogênio, com 4 átomos e 1 molécula de oxigênio. Nós chamaremos elas de reagentes. Essas moléculas se reagirão, né, e transformarão em um produto final, que no caso será 2 moléculas de H2O, que é a água, né. Temos também um álcool, que a gente conhece também, que é formado por 2 moléculas de carbono, 5 de hidrogênio, 1 de oxigênio, né, e mais um hidróxido, na verdade, né, com 1 molécula de oxigênio e hidrogênio. E 3 moléculas de oxigênio. No produto final nós teremos aí 2 moléculas de CO2 e 3 moléculas de água. Então o balanceamento de equação é que essas reações aí, no final, elas permaneçam com a mesma quantidade de elementos, né, que os reagentes forneceram, né? Não deve haver nenhuma alteração na quantidade de elementos. Então nós teremos aí, devido a essa ligação, 2 moléculas de CO2 e 3 moléculas de H2O. Nesse vídeo nós falamos sobre reações químicas, balanceamento de equações
e geometria molecular.